Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala de neuromodulação não invasiva em neurologia. Tem ainda bate-papo sobre as novas tecnologias para amenizar a flacidez. E no último bloco você acompanha a nossa entrevista sobre a psicopedagogia e o trabalho com a síndrome de Down. Desde já eu espero a sua participação através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais. Lá no Instagram é @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial, o nosso canal no YouTube é Hit TV ao vivo e você acessa todo o nosso conteúdo e fica por dentro de tudo o que acontece por aqui pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais. Por lá eu espero a sua participação sobre o programa que você está assistindo agora, sempre o nosso ao vivo, e as suas sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas. @DeniseLuque no Instagram e facebook.com/DeniseLuque. Começa o programa de hoje falando sobre a neuromodulação não invasiva em neurologia, com a nossa convidada especialíssima que sempre traz as novidades, atualizações dessa área, doutora Carolina Souza, fisioterapeuta e neurocientista. Doutora, que prazer te receber aqui, sempre uma grande alegria, e quando você está aqui eu tenho certeza que eu vou aprender com você e me atualizar na sua área de domínio. Obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço, Denise, mais uma oportunidade de estar falando aqui com o público da Hit TV sobre a neuromodulação não invasiva. Lembrando que o programa Consulta ao Doutor foi o primeiro programa que nos abriu portas para falar desse tema que é super relevante e pode ajudar tantas pessoas, que é a neuromodulação não invasiva. E levar essa informação é a nossa missão, e ter conhecido você, doutora, também faz com que a gente traga mais vezes aqui para o programa esse tema. E eu sei que hoje tem, assim, novidade em primeira mão aqui para a Hit. Exatamente, eu estou aqui muito feliz, né, com essa grande novidade, com essa grande notícia. Ano passado nós escrevemos, juntamente com uma deputada federal aqui de São Paulo, a deputada Maria Rosas, um projeto de lei que visa incluir a neuromodulação no SUS, para que mais pessoas tenham acesso igualitário à técnica. E hoje foi aprovado na Comissão de Saúde, na Câmara Federal, na Comissão de Saúde, um projeto de lei. Então, existem alguns passos ainda a serem dados, é necessário que seja aprovado também no Senado, sancionado pelo presidente, mas é a realização de um sonho, né? Estamos muito próximo a esse sonho, que esse tratamento seja disponível gratuitamente no SUS. Porque a gente vê aqui, assim, a beleza do tratamento, a boa indicação dele, que a gente vai falar quais são as indicações, né? E não é só para Parkinson, a gente sempre trouxe bastante tema aqui relacionado à doença de Parkinson, mas não é só para Parkinson. Então, quando a gente traz um tema da neuromodulação não invasiva em neurologia, são várias aplicações, é isso, né? Exato, várias aplicações para doenças que são comuns na população adulta, mas também na população pediátrica, adolescentes, idosos também têm indicações para tratar neuromodulação. Quando nós falamos de neuromodulação, nós falamos basicamente de duas técnicas, existem várias, mas o que mais tem evidências científicas é a estimulação magnética transcraniana. Eu trouxe até uma fotinha para mostrar para quem não conhece a técnica, que está se familiarizando. E essa outra que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Aqui o exemplo de uma estimulação feita em criança, que é possível se fazer a estimulação transcraniana por corrente contínua em crianças e em adultos também. E essa é a estimulação magnética transcraniana, que é um tipo também de neuromodulação. Então, essas duas formas são as formas mais comuns e que mais têm evidência científica. A magnética, ela gera um campo magnético que induz uma corrente elétrica no cérebro. Isso pode ativar neurônios ou inibir neurônios, dependendo do objetivo terapêutico. Isso ajuda a potencializar resultados de neuromodulação, de tratamentos de reabilitação, potencializar resultados de tratamentos medicamentosos. A gente pode falar depois das indicações. E no caso da transcraniana por corrente contínua, que eu mostrei à criança, ela é também utilizada com esse efeito de neuromodulação, só que ele é uma corrente de baixa intensidade, que também tem essa possibilidade de modular a atividade cerebral e facilitar áreas neuronais, ajudando
resultados, né, de reabilitação física para crianças, para adultos. Esse aparelho tem menos evidência científica, mas já tem sido bastante estudado. Eu fiz uma busca recente, no domingo agora, para escrever um artigo, e tem mais de 8.000 estudos publicados com TDCS, que é essa que a gente utiliza em crianças também. O QTMS tem muito mais evidências porque é um equipamento que ele começou a ser estudado na década de 80, e de lá para cá muitos estudos têm acontecido e as evidências são maiores nessa técnica. Foi o TMS que você trouxe uma vez, né? Isso, exato. E como a internet é maravilhosa, a plataforma maravilhosa que a gente tem aí no YouTube, tá lá, a gente tem esse material, esse conteúdo. Faz muitos anos já, né? Sim, eu trouxe o equipamento aqui. Nós fizemos uma demonstração ao vivo de como é o mapeamento cerebral que é importante fazermos para iniciar o tratamento. E a gente já desmistificou tanta coisa, né? Porque chama atenção, quem nunca viu a técnica, quem não sabe para que serve, né? Quais são as indicações. Ah, mas será que... O nome é não invasivo, mas será que não tem o desconforto? A gente já desmistificou tanto aqui, e ainda bem que com as redes sociais e as pessoas cada vez mais compartilhando seus tratamentos, suas lutas, né, os esforços aí, as batalhas, enfim, tá muito mais próximo da gente, né, hoje. Exato, porque a pessoa já associa a um choque, né, na cabeça, e não é bem isso, né? O cérebro, ele é um órgão muito elétrico, então o fato de você usar a eletricidade para tratar o cérebro, isso desde os primórdios, se tratava com peixe elétrico, né? Se for pensar muitos anos atrás. Então, houve um avanço dessa tecnologia e, atualmente, acabei de voltar de um congresso mundial de neuromodulação no Canadá. Atualmente, se usa a neuromodulação para tratar várias doenças, né? O foco da nossa apresentação hoje aqui são doenças neurológicas, mas também é utilizado para tratar doenças psiquiátricas, como depressão, nível de evidência A, para tratar depressão. Quando eu falo de nível de evidência, significa que é um tratamento definitivamente eficaz do ponto de vista de evidência científica, certo? Então, o paciente que faz tem a chance de ter uma resposta muito boa. Para depressão, para dores crônicas, também é nível de evidência A. E o foco nosso hoje, nós vamos falar mais de neurologia, que é o meu foco principal de atuação. Tem muitas evidências para AVC, nível de evidência para doença de Parkinson e outras doenças também em adultos e em crianças, como eu mostrei na figura. Legal. E é muito bom ter esse projeto de lei, que isso possa estar amplamente ofertado como uma possibilidade, Exato. Porque quando o profissional te recomenda, te indica, né, e você não tem o acesso, aí isso é limitante, né? Então, quando houver o acesso mais ampliado, né? Então, outros profissionais, porque isso não basta ser fisioterapeuta ou não basta ser neurocientista, você tem que ter esse viés, né? Você tem que estar habilitado para o manejo dessa tecnologia. Então, mais profissionais também vão estar engajados em estudar e oferecer isso, né? Exato. E um profissional de saúde pode utilizar como uma ferramenta adicional ao seu tratamento. É importante fazer uma formação nisso, porque a técnica exige um certo preparo para ser aplicado, não é simplesmente comprar um equipamento e sair fazendo. Certo? Alguns conselhos, eles respaldam o uso da técnica pelos seus profissionais, como o conselho de fisioterapia, como o conselho de medicina e o conselho de fonoterapia. Alguns outros estão em andamento de reconhecimento, conselho de psicologia, alguns estados, o conselho de enfermagem. Enfim, nosso país é muito grande, então a nossa ideia é formar pessoas para que mais pessoas sejam habilitadas a utilizar a técnica no seu dia a dia, que pode potencializar os resultados dos demais tratamentos. Não é um tratamento que substitui outros tratamentos, mas quando usado conjuntamente, pode trazer muitos benefícios aos pacientes que usufruem da técnica. Muito legal. Agora, você falou de quais podem ser, então, as doenças e as condições onde você poderia aplicar. Aqui, focando na questão da neurologia, tem sintomas que respondem melhor, pensar nas queixas, um AVC, que tipo de sequela do AVC vai melhor com esse tipo de neuromodulação invasiva? Explica um pouquinho para a gente entender, então, que talvez, eu tive um AVC, mas pode não ser para essa pessoa? Conta pra gente. O que nós pensamos quando nós vamos tratar um paciente é
a área cerebral que está disfuncional. Então, por isso é importante fazer o mapeamento. Existem protocolos que eu estimulo áreas cerebrais e existem protocolos que eu inibo áreas cerebrais, dependendo dos sintomas, das doenças, do objetivo terapêutico. No caso do AVC, uma excelente a sua pergunta, é nível A de evidência para AVC nos primeiros 6 meses após a lesão. Perfeito. O que é nível A? Definitivamente eficaz até 6 meses. Depois que passa os 6 meses, cai para B, que significa que é provavelmente eficaz. Mas dependendo do tamanho da lesão, obviamente lesões muito grandes, né, muito extensas, a resposta é mais pobre do que lesões menores. É importante fazer a estimulação juntamente com a reabilitação. Então, o paciente vai fazer a fonoterapia, se é uma dificuldade, por exemplo, de fala. O paciente tem uma afasia, que é um sintoma do AVC. Normalmente a gente estimula a área da fala, que é a área de Broca, ou a área de compreensão da fala, que é a área de Wernicke. Ou é uma afasia global, a gente estimula todos os lados. Enfim, tem protocolos específicos, juntamente com a fono. Isso potencializa a resposta. Se a queixa é uma dificuldade física, né, de movimento, uma hemiparesia, normalmente nós estimulamos juntamente com a reabilitação da fisioterapia neurofuncional. Se é uma queixa cognitiva, por exemplo, num paciente com Alzheimer. Então, existem estudos em pessoas com Alzheimer estimulando também áreas cerebrais relacionadas ao controle da memória. Então, nós estimulamos juntamente com o treino cognitivo. Certo? Eu trouxe até algumas imagens, se a gente puder passar. Vamos acompanhar. E isso é muito, muito bom quando você fala do tratamento multi, né? Olha só, Exato. Antes do tratamento... Exato. Esse é um paciente com doença de Parkinson, que chegou na clínica andando com andador e após... Uau. Ele fez 20 sessões, passou a andar sozinho, sem nada. Esse sintoma que ele tem é um freezing, que é esse congelamento da marcha no início. Você observa que ele tem bastante dificuldade. E esse paciente teve uma resposta tão grande que ele passou a fazer coisas sozinho. A família ficou muito satisfeita. É um paciente que veio do interior de São Paulo para fazer o tratamento em São Paulo. E agora ele volta algumas vezes para fazer uma manutenção dos efeitos. Tem outros casos parecidos com o dele que eu trouxe também. Esse é um outro paciente com Parkinson, que chegou na clínica andando com muletas, percebem? 2 muletas, um paciente com Parkinson há alguns anos, que tem alteração de marcha, alteração de postura. E aí, após, também foram 10 sessões, ele teve essa resposta extraordinária. Esse paciente, a gente está sem medicamento. Tá? Então, aí você imagina, ele toma um remédio, isso potencializa ainda mais os efeitos, né, da medicação. Que fantástico. Aqui um outro caso de um paciente também com uma alteração, teve um derrame, né, teve um parkinsonismo vascular, que tem uma dificuldade da marcha, que apesar da origem do AVC ter sido hemorrágico, depois do tratamento... Acho que editou demais aí o vídeo, mas depois do tratamento mostra ele andando sem nada, né? Esses casos todos vocês podem, na nossa plataforma no Instagram, tem os depoimentos dos pacientes que eles contam as histórias. @ doutora Carol Souza? Isso, @ doutora Carol Souza, tem lá as histórias, os depoimentos dos pacientes que contam. Gente, isso acontece na minha clínica, mas acontece em qualquer lugar que se faz neuromodulação no país inteiro. Nas clínicas, nos hospitais... escola, porque tem alguns centros espalhados pelo país que já fazem neuromodulação. E o nosso sonho é expandir isso, né? Por isso o projeto de lei, para que seja uma realidade, que todos os brasileiros tenham acesso igualitário, né? Que mais pessoas possam se beneficiar disso. É fantástico, nem parece a mesma pessoa. Exato. No antes e o depois. A gente imagina a qualidade de vida, a disposição para a vida dessas pessoas. E da família inteira. E da Porque família. é uma coisa que move a família inteira, né? A gente trouxe mais casos aí, se puder passar. Além desses casos, esse caso é um caso de traumatismo craniano. O paciente, antes do tratamento, ele não conseguia andar sem apoio. 2 pessoas, porque ele tinha risco de queda. E aí, após o tratamento, o homem chega a correr. É incrível. É incrível a resposta. E o sorriso no rosto dos profissionais que estão ali sim, assistindo todos, né? também. Muito felizes. E ele aqui agradece o resultado. Aqui é um outro caso de uma paciente com ataxia, que é uma doença no cerebelo, uma doença rara. Mexe no equilíbrio também? Exato, altera o equilíbrio, altera a marcha, uma doença degenerativa, que não tem tratamento medicamentoso. E após o tratamento, a paciente consegue correr com a estimulação. Olha! Certo? Com equilíbrio bem melhor.
Certo? Eu tenho aqui 1 milhão de casos, gente. Aqui é um outro caso de doença de Parkinson, a gente trouxe bastante caso. Certo? Então, assim, é o nosso dia a dia. Os tratamentos, eles costumam demorar cerca de 1 a 2 semanas. Para casos que vêm de fora de São Paulo, a gente trabalha com protocolos acelerados. Essa paciente sai correndo depois do tratamento. A família inteira participa. Não, é emocionante, é emocionante. Sim. É Muito emocionante. E esse é a touquinha para o estímulo, né? Exato. Essa touca nós colocamos na primeira consulta, fazemos um mapeamento cerebral e aí todos os estímulos são feitos na mesma região. O mapeamento você faz na clínica? Exato. Tá. Isso é fantástico. Agora, quando você fala do... Então, não é... um tratamento exclui o outro, é preciso fazer em conjunto. Em conjunto, inclusive no mesmo dia, estando lá junto com você, enquanto, por exemplo, o trabalho da fono, enquanto você estimula a fono, faz o trabalho dela, é isso? Exato. Online ao mesmo tempo. Tá. Estou estimulando a área da fala, a fono vai trabalhando a fala, a deglutição, porque muitas vezes o paciente tem disfagia. Se é um treino cognitivo, estimular a área cognitiva, a neuropsicóloga vai fazendo o treino cognitivo. E o que eu mostrei, como eu trabalho com reabilitação física, são exercícios físicos, certo? Mas é um tratamento global. Lembrando que isso não exclui o paciente de fazer outros tratamentos medicamentosos. Inclusive medicamentosos. Inclusive né? cirurgias, se for o caso, né? Se tiver indicação. Ok? Então, é um tratamento que potencializa os efeitos de uma terapia convencional, de uma forma não invasiva, indolor, que é possível se fazer até em crianças com autismos, crianças com TDAH, crianças com paralisia cerebral, respostas também são muito boas. E a gente já está há tanto tempo falando sobre esse tema, né? Tantos anos que você está aqui com a gente, falando e nos atualizando. E antes de começar o programa, até fiz uma pergunta para a doutora. A gente não precisa falar a marca do equipamento, o objetivo não é esse, mas eu acho que a informação é muito valiosa e precisa ser dada. Lá, primeira vez que você veio e a gente conversou sobre a neuromodulação não invasiva, eu me lembro e você disse, olha, mas quem já fez a cirurgia do Parkinson, por exemplo... DBS. Isso, DBS não pode fazer essa estimulação não invasiva, essa neuroestimulação não invasiva. E agora, então, a resposta é outra. Já tem um equipamento que é compatível com essa neuromodulação. Excelente colocação, Denise. Qual que é a contraindicação da neuromodulação não invasiva? Implante metálico. Então, se o paciente tem um clipe de aneurisma, tem qualquer tipo de metal no cérebro, né, no crânio, não pode fazer neuromodulação. Implante coclear, então, é uma contraindicação absoluta, ok? Do tratamento. Mais recentemente, existe um tipo de estimulador profundo, ou seja, que é um recurso que pode ser feito em pessoas com Parkinson, é a cirurgia do DBS, famoso DBS. Das marcas do mercado, existem 3, uma das marcas é compatível com ressonância magnética, então tem inibidor de campo magnético, é possível se fazer, então, associação das técnicas, certo? Então, isso é fantástico. Isso é maravilhoso e é evolução, né? Cada vez mais os equipamentos estão ficando menores, mais portáteis, né? Facilitando a vida de quem aplica e de quem recebe também o tratamento. E sempre falar com muita seriedade, né? Da melhor indicação para os tratamentos não invasivos, da boa indicação cirúrgica também, né? Para a colocação ali do dispositivo. E poder lançar mão de mais ferramentas é o melhor dos mundos, é evolução. Eu tô feliz da gente poder hoje dar essa notícia aqui também. Exato, totalmente. Né? E essa informação é importante. Eu não sei se o convênio cobre, eu não sei se isso vai ficar mais difícil, se esse equipamento é mais caro, eu sei que se a família sabe dessa possibilidade... Ah, mas se eu soubesse, eu tinha colocado outro dispositivo, né? Isso é poder, né? É você conseguir ou fazer essa escolha ou saber que, a partir daquele momento, você não vai ter a possibilidade de lançar a mão da outra técnica, né? Exato. Muito legal. Então, na verdade, a gente falou já da contraindicação, da melhor indicação, e aqui... Hoje a gente vê cada vez mais, a gente também já teve a oportunidade de fazer uma entrevista com uma portadora da doença de Parkinson, desde muito jovem, né? Isso tem chamado a nossa atenção, né? Então, cada vez pessoas mais jovens enfrentando situações e encontrando as ferramentas para lidar com os problemas, com as situações.
Isso chega para você também? Pensava-se antes, a pensar no Parkinson, só pessoas mais velhas vão enfrentar. Mudou, né? Totalmente. No caso do doença de Parkinson, ela é uma doença que tem uma prevalência maior a partir dos 60 anos, mas também ela está presente em outras idades, né, como você falou, cada vez mais precocemente a gente tem descoberto, né, pessoas com doença de Parkinson. E o bom é que é uma doença que tem tratamento, né, várias formas de tratamento, incluindo a neuromodulação não invasiva. Então, fonoaudiólogos estão com vocês, os fisioterapeutas, porque a doutora, a formação dela é fisioterapeuta, médicos, principalmente da especialidade de neurologia e neurocirurgia, né? Neurocirurgiões. Na verdade, dentro da classe médica, vários profissionais, assim, no nosso curso nós recebemos anestesistas, que trabalham com dor, né? Recebemos neurocirurgiões, ortopedistas, psiquiatras. São muitas as possibilidades. Exato, né? Exatamente. Então, a gente trata áreas disfuncionais. Existem protocolos, gente, para a maior variedade possível de doenças neurológicas e neuropsiquiátricas. Tem protocolos para zumbido, protocolos para... a gente está falando de doença, até para melhora do desempenho esportivo em atletas. Porque você imagina, se ela tem esse efeito de ativar neurônios, né, potencializar o resultado físico de pessoas que têm alterações físicas, neurológicas, você imagina num cérebro saudável? Ou de um cérebro hipertreinado, por conta da atividade física e tudo mais. Então, tem uma infinidade de aplicações, né? Não apenas aplicações clínicas, mas também não clínicas, como no caso, por exemplo, de melhora do desempenho esportivo. Fantástico. Estou feliz, parabéns pelo seu trabalho, que você vem aqui trazendo os próximos passos aí dessa luta do projeto de lei, que isso corra amplamente, sem nenhuma dificuldade, que seja aprovado. Volte sempre para você acompanhar o trabalho da doutora lá no Instagram, @doutora Carol Souza, @DRA Carol Souza, e o WhatsApp é 11 9 3231 6000. 11 9 3231 6000. Doutora, volte sempre. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez aqui, né, ao público do Consulta ao Doutor, e me coloco à disposição nas redes sociais para tirar dúvidas, se as pessoas tiverem dúvidas. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigada. A gente vai para o intervalo, é rapidinho. No próximo bloco, vamos saber quais são as novas tecnologias para amenizar a flacidez. Estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar sobre as novas tecnologias para amenizar a flacidez. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber o médico cirurgião plástico, Dr. Marco Polo Rios. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e parabéns pelo programa. Obrigada, doutor. E olha, falar de flacidez é um termo extremamente popular, né? E aqui a gente sabe, eu vou focar no público feminino, porque parece que não sei se é a qualidade da pele da mulher, que talvez seja mais fina. Mulher sofre mais com flacidez, ou a gente se queixa mais de flacidez do que os homens, né? Parece que acomete mais as mulheres. Queria que você explicasse. E a gente pode fazer as cirurgias plásticas, mas o resultado das cirurgias plásticas, ele vai ser entregue de acordo com a qualidade da nossa pele. Então, se isso não for trabalhado dentro da cirurgia, tô imaginando de tudo que eu sei aqui sobre cirurgia plástica, que o doutor vai explicar, se você não lança a mão quando há necessidade de uma tecnologia, de uma plataforma, você tem um resultado que podia ser melhor. Explica um pouquinho pra gente, doutor. Isso que você falou é verdade. A mulher sofre um pouco mais em relação aos homens quando a gente fala sobre flacidez de pele. Então, questões da idade, da cor da pele, do histórico de gestação, de ganho de peso, de emagrecimento, isso que envolve muito o mundo feminino, faz com que a pele sofra mudanças durante a vida e que fazem com que a gente tenha um pouco mais de flacidez.
E antigamente a gente não tinha muitas opções para retirada dessa flacidez de pele, a não ser a parte cirúrgica. Então, nos últimos anos vieram surgindo muitas tecnologias que ajudam e agregam muito na retração de pele. E que a gente utiliza tanto em questão em consultório, em procedimentos minimamente invasivos, e também dentro da cirurgia. Era isso que eu ia te perguntar. A gente tem um monte de tecnologias hoje disponíveis que, mesmo para quem não vai se submeter a uma cirurgia plástica, a gente pode lançar mão. E aqui estou imaginando o ultrassom microfocado, macrofocado, quando é corporal. Eu não quero falar o nome da plataforma, mas alguns até que precisam de sedação, porque são mais doloridinhos, então com agulhas, né? Também é uma coisa mais nova, assim, de uns 2 anos para cá. E muitas dessas tecnologias podem ser usadas dentro do procedimento cirúrgico. Tem a melhor indicação para isso? Você falou das mulheres da gestação, né? Então, às vezes você vai engravidar de novo, mas você quer amenizar a flacidez que ficou ou da última gestação ou de uma perda de peso, né? Pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica, às vezes não está na hora, ainda não atingiram o peso ali, mas já querem melhorar alguma coisa. Qual é a melhor indicação para isso? E como é importante a gente saber que eu acho isso assim um ponto importante da conversa, que dentro da cirurgia tecnologias podem ser utilizadas para a melhora do resultado, que vai ser o resultado final, né? Sim, a principal indicação que eu sempre falo para as minhas pacientes é o desejo individual de cada uma. Então, o que te incomoda, que região você sente que precisa mudar, se tem alguma outra área ou não com flacidez. Então, a partir dessa avaliação, a gente vai definir os tratamentos possíveis. Em algumas situações, a gente tem uma indicação clara da retirada da necessidade de pele, em que a tecnologia não vai ser suficiente para isso. Perfeito. Mas, em muitas situações, a gente vai ter o apoio da tecnologia para a retração dessa pele sem necessidade de cortes. Então, por exemplo, uma cirurgia em que a gente vai fazer uma lipoescultura, tirar aquele excesso de gordura que tem no corpo acumulado e que associadamente a gente vai fazer uma retirada de pele do abdômen, na abdominoplastia. A gente pode utilizar as tecnologias em outras áreas que a gente não quer o corte. Então, por exemplo, como o braço, como o meio de coxa, como as costas, como a região da papada, áreas em que a gente não quer o corte ou que a gente tem pouca flacidez. É um ponto de virada, então, porque a vida inteira falou-se sobre abordagens no braço, que é uma pele mais fina, Sim. interno de coxa. Muito comum. E aí a cirurgia maior, se há necessidade, né, da retirada de pele, é uma cicatriz que, né, já não é muito ajudada ali pela localização. Então é um turn point, assim, é um ponto de virada que a gente tem hoje, a utilização dessas tecnologias. Mas deixa eu entender. Vou pensar numa abdominoplastia, então, onde você vai ter a retirada de pele. Pode ser uma mini abdominoplastia ou pode ser a clássica, que então o corte é maior. Mesmo dentro dessa cirurgia, então, não seria suficiente somente o uso da tecnologia numa lipo para retrair todo aquele tanto de pele, mas mesmo fazendo a retirada, também pode lançar mão da tecnologia? Sim, exatamente. A tecnologia entra como um auxiliar. Então, é mandatório a gente avaliar primeiro o quanto de pele cada paciente tem. Então, se a sobra de pele for muito grande, infelizmente a tecnologia não vai ter todo o efeito que talvez a paciente queira, mas vai ter um efeito significativo se não tivesse utilizado. Então, a gente avalia essa questão. Se vai associar com uma retirada de pele, se vai fazer apenas a tecnologia. Isso tudo vai depender muito da expectativa de cada paciente. A gente deixa bem claro numa consulta, antes da cirurgia, em quais são os objetivos e o que a gente pode chegar utilizando alguns tipos de tratamento. E claro que tem uma questão financeira envolvida aqui, porque o uso desses equipamentos tem um custo. E esse custo é repassado para essa cirurgia, né? Mas aí precisa entender qual a melhor indicação e quais são as possibilidades. O que hoje, tentando a gente não falar as marcas, mas falar o que eles fazem, né? Quais são as tecnologias hoje que você mais usa dentro de uma cirurgia plástica corporal? Eu sou fã das tecnologias de retração de pele. Então, nos últimos anos, surgiram muitas opções para a gente ter esse tipo de tratamento. E, basicamente, o que muda de uma cirurgia para outra é a forma como é aplicada uma energia sobre aquela pele e que, como consequência, vai ter um estímulo da produção de colágeno. Então, a gente tem, desde as tecnologias que utilizam e que eu gosto muito, que é o jato de plasma, que a gente utiliza alguns gases, por exemplo, o gás hélio.
A gente pode utilizar, por exemplo, tecnologias de ultrassom, de radiofrequência, de laser. Então, tecnologias que ajudam a retrair a pele num efeito imediato e um efeito mais tardio, a retração de pele com a produção de colágeno. Ó, a gente tem essas imagens aí, se a gente puder, se ela terminar, se a gente voltar, legal. Então aí você aplica, o que está sendo aplicado aí é esse jato de plasma? Exatamente. É o jato de plasma em que a gente utiliza o gás hélio, em que ele é lançado por essa cânula e, ao mesmo tempo, existe uma combustão desse gás fazendo essa coagulação das proteínas. Fantástico. E fazendo uma retração dessa proteína. Fantástico. Então, a gente utiliza isso muito naquela pele flácida em que a gente quer uma melhor aderência com a musculatura. Agora, uma pele que, além da flacidez, já tenha muitas estrias e pensar na abdominoplastia, onde é retirada, mas você tem uma limitação, dependendo da localização dessas estrias, sim, elas vão ficar mais para baixo, mas elas vão continuar lá. As estrias, e tem essa outra imagem aí também que o doutor vai comentar, mas as estrias podem comprometer. Eu falei da qualidade da pele para o resultado de qualquer cirurgia. As estrias são cicatrizes, né? Sim. Também, né? Também. Em algumas situações, como você bem disse, a gente não vai conseguir, com a retirada de pele ou algumas tecnologias, sumir com as estrias. Mas eu falo para todos os pacientes, fiquem tranquilos, que a gente consegue alguns tratamentos auxiliares para melhorar a qualidade dessas estrias. Infelizmente, tirar completamente a gente não consegue, mas a gente consegue amenizar muito e dar um bom resultado. E nem garantir que você não vai ter mais, né? Exato. Porque em movimento, a gente, estando vivo, tem risco de ter, né? Vai, engordou um pouquinho, né? A questão hormonal das mulheres. A questão hormonal, às vezes nem é uma questão o que é mais comum é do ganho de peso, né? Mas não é só isso também. Tem gente que nunca esteve acima do peso, mas tem muitas estrias bem localizadas ali, né? Então, exatamente. Legal. Agora, hoje o que se fala também, doutor, bastante, eu não sei se você gosta desse termo, se esse termo é amplamente usado. Eu vou falar e aí você me corrige. Uma espécie de lipoemagrecimento, um foco em contorno corporal, onde você não tem ali só uma gordura localizada. Você tem uma gordura mais generalizada, o que não impede o desejo da pessoa de querer melhorar esse contorno e que isso sirva como um grande incentivo para uma mudança no estilo de vida, né? Nesse tipo de cirurgia, então nós não estamos falando de uma lipo HD, de uma coisa mais refinada, não. Onde você vai ficar ali com o abdômen definido, mas igualmente ou talvez mais vai dar para essa pessoa um novo significado, né? Dá para usar as tecnologias também? Sim, sim. A tecnologia é interessante porque ela é muito versátil. Então, quando a gente tem um resultado da lipoaspiração, é um complemento dessa retração de pele. Porque, por si só, a lipoaspiração, a retirada de gordura no efeito de cicatrização, vai gerar uma retração. Então, aquela tecnologia em que a gente consegue complementar a retração em 30%, 40%, 50%, isso é um ganho fenomenal no sentido de evitar cortes e no sentido de atingir expectativas, né? Que poderia ser o jato de plasma. Que é uma indicação excelente. Legal. O que você trouxe aqui pra gente, doutor? O que é isso? Isso aqui é a ponteira que a gente costuma utilizar. Então, é uma ponteira que a gente utiliza exatamente nesse aparelho do gás hélio, do jato de plasma, em que é como se fosse uma pistola e que esse aparelho é introduzido debaixo da pele da paciente. Então, durante uma lipoaspiração, a gente utiliza esse aparelho para queimar as fibras de colágeno que unem a pele à musculatura e, com isso, fazendo a retração dessa pele e a aderência dessa pele no músculo. Então, isso melhora o tônus, melhora a firmeza da pele e a qualidade, inclusive, pela produção de colágeno. Então, é um aparelho bem bacana, em que por esse conduto, ele emite o gás hélio e aqui nessa ponta há uma combustão, fazendo, que depois a gente vai mostrar no vídeo, como se fosse um foguinho que aumenta a temperatura e estimula a retração de colágeno. Então, esse não é o equipamento que vai sugar, ele é feito antes. Então, antes você vai trabalhando esse subcutâneo aí, essa gordura. E vale lembrar que dá pra ver, né? Então, a ponta é romba, não vai perfurar nada, né? Olha a imagem que o doutor preparou. Olha aí. Trabalhando tudo isso embaixo da pele. Exatamente. Depois de uma lipoaspiração, eu já criei túneis em que facilita a entrada desse aparelho. Ah, legal. E aí, esse espaço criado pela retirada da gordura tem essas fibras conectivas que unem o músculo à pele e essa energia liberada pelo aparelho faz um aumento da temperatura e uma retração dessas fibras.
qual que é a ordem, então? Primeiro você lipoaspira, depois você passa o jato de plasma. Exato. A ordem é criar um meio para que esse aparelho possa entrar sem resistência. E a lipoaspiração a gente faz com a retirada de gordura, criando esse acesso facilitado. Agora, doutor, você sabe que as tecnologias, ainda mais quando elas são as mais modernas, geram um pouquinho de resistência, principalmente em profissionais que não não têm a habilidade de usá-las, né? Então, acho que é legal a gente pontuar aqui também que, assim, eu quero fazer essa tecnologia do jato de plasma. Se o teu cirurgião não está acostumado a usar a tecnologia, não tem ali a curva de aprendizado, para ele talvez seja melhor não usar. Sim. Mas se você quer o benefício da tecnologia, você precisa procurar não só um cirurgião plástico, que o caminho para a formação do cirurgião plástico é longo, né? Exatamente. Não basta ser cirurgião plástico, ele ainda tem que estar apto ao uso dessa tecnologia, porque você falou de energia, você até usou o termo ali do foguinho, então esquenta, e tudo que esquenta, se esquenta demais, se queima, né? Então, na verdade, é uma situação ali controlada, né? Exato. Assim como a lipoaspiração, ali está controlado, está causando, sim, um dano ali embaixo da tua pele, mas é para tirar a gordura. Né? Então, é controlado. E aí, por isso que não basta você procurar um cirurgião plástico. Se você quer utilizar a tecnologia, tem que ser um cirurgião plástico, habilidoso com a tecnologia que você quer usar. Exatamente. O treinamento é muito importante. Então, para antes a gente iniciar os procedimentos nas pacientes, a gente tem um treinamento, uma formação em relação ao aparelho, vai avaliar e vai estudar todas as questões de segurança, tudo aquilo que a gente pode utilizar do aparelho em benefício. É importante, o que eu falo para as minhas pacientes, que o resultado da cirurgia não depende apenas de um fator, mas eu digo que basicamente de 3 fatores. Do médico, escolher um profissional que tenha segurança, que seja capacitado, que seja bem formado para isso. Da própria paciente, em seguir as nossas orientações no pós-operatório, até mesmo antes, com perda de peso, com controle da saúde. E, muito importante, a questão do organismo de cada um. Como você disse no início, a questão da pele, a questão das características de cada paciente determinam, sim, a qualidade de um resultado. Muito legal. Claro que um resultado numa pele mais jovem vai ser diferente do resultado de uma pele já mais madura, né? E ter saber, né, alinhar a expectativa é fundamental, né? Então, não pode ser ali afoito para fazer a cirurgia, tem que ter o pezinho no chão, tem que saber qual é o caminho, pensar no uso dessa tecnologia, tem que ser num ambiente hospitalar para se fazer. Quais os cuidados você diria para os nossos telespectadores que, de repente, querem fazer? Tem um sonho, muita gente tem o sonho de se submeter a uma cirurgia plástica, de repente está esperando um momento, está fazendo ali suas economias. Mas o que você diria que é importante da pessoa se atentar? Porque, de repente, o mais barato sai caro porque o dano à saúde vai ser grande. Exatamente. Eu acho que o primeiro ponto é procurar um profissional em que você saiba da especialização, da formação, da qualidade desse profissional, seja por resultados de amigas, por indicação, pelo currículo do próprio profissional, passar numa consulta, fazer uma avaliação, entender o que precisa ser feito das suas queixas, o que precisa ser realizado para resolver todos os problemas e, com isso, sentir e ter confiança com o profissional que você escolheu. Esse é o primeiro ponto. Depois, fazer toda uma avaliação pré-operatória, então, os exames, se houver necessidade de controlar alguma doença, de retirar de algum tipo de medicação, o próprio emagrecimento. Então, tudo isso é uma preparação para a cirurgia. E aí, quando a gente chega na cirurgia, no momento do ato operatório, tem que ser num lugar adequado, com segurança, com todo o suporte, para que caso haja algum tipo de complicação, que é extremamente raro, mas pode acontecer, a gente tenha todo o suporte para cuidar de você, cuidar da paciente e dar o melhor atendimento possível. E muita gente esquece também que é importante o pós-operatório. Fundamental. Esse é um acompanhamento com o seu médico, ter o contato dele direto, poder falar com ele em qualquer momento, qualquer situação de dúvida. Então, tudo isso gera um aumento de segurança e, com certeza, uma qualidade do resultado. Você falou dos exames, né?
São muitos exames, a parte dos exames também faz parte do script para paciente que não tem certeza que quer fazer, já vai cair nesse primeiro obstáculo? Quando tem a segurança e a certeza do objetivo de fazer uma cirurgia, a gente tem bastante exames que vão avaliar se a paciente está ou não preparada. E algumas a gente fala, ó, nesse não é o seu momento. Então vamos preparar, vamos organizar a questão da sua saúde para a gente dar andamento ao seu processo. Muito legal. Costuma acontecer muito aí, ainda mais pensando no uso de um equipamento da tecnologia, é muito comum que se queira fazer, a gente quer fazer mais de um procedimento na mesma cirurgia. Já que está lá, aproveitar a anestesia. Pode, é seguro, tem limitação para isso, depende se vai ser uma cirurgia mais extensa, que você já sabe, porque a experiência é tudo, né? Que vai levar mais horas, tem tempo cirúrgico adequado que você costuma não ultrapassar? Como especialista do contorno corporal, eu faço muitas cirurgias associadas. Então é muito comum fazer lipoaspiração com abdômen, mamoplastia, com lipo, ou até mesmo 3 cirurgias, lipo, abdômen e mama, que é a cirurgia do mama makeover. Então, a gente tem uma rotina muito comum de fazer vários procedimentos de uma vez só. Mas é claro que isso só vai acontecer se uma consulta pré-operatória, se um preparo antes da cirurgia for realizado de maneira impecável. Você pode ter limitações da própria saúde da pessoa, né? Então, para ela, não vai dar para ultrapassar um tanto de horas ali. Então, a segurança em primeiro lugar. Exato. E nessa avaliação, como você bem falou, existe uma avaliação em relação ao tempo de cirurgia. Então, passou de 6 horas, a gente já começa a evitar procedimentos em relação ao tamanho e o tempo de anestesia, cirurgias muito extensas, que a gente vai ter sangramentos, que corre o risco de ter sangramentos maiores. Então, a gente evita tudo isso para que os riscos no intraoperatório e no pós-operatório diminuam. Legal. Você falou de pós-operatório. E aí, diz que tem a semana do arrependimento. Hoje, eu tenho visto tantas pessoas falarem, olha, eu não tive semana de arrependimento, só me arrependi de não ter feito antes. Como que é isso hoje? Porque eu entendo que quando a pessoa está muito certa do que ela quer fazer, ela já sabe o que esperar. Então, quando você já espera que você pode ter um desconforto, e aí não é dor, porque tem remédio para dor, né? Então, o desconforto, de repente, não poder ir trabalhar, ou ter uma restrição ali, né? No caso da abdominoplastia, que a pessoa parece que tem que ficar um tempo curvada, né? Claro que é desconfortável, ainda que não tenha dor. Mas hoje eu tenho visto, parece que a certeza da cirurgia tem ganhado tanto espaço que tá mais difícil alguém falar da famosa semana do arrependimento, que você deve conhecer, né? O pessoal fala isso. Essa fase a gente fala que é uma relação de amor e ódio, né? Inicialmente fica com aquele desconforto, aquela primeira semana de arrependimento, em que a paciente gostaria de ter evitado a cirurgia, mas depois entra a fase do amor, em que ela vai ver a mudança do corpo, ver a melhora dos sintomas relacionados à dor, a inchaço. Então, é muito importante que você falou que uma certeza do procedimento, entender como é feito, uma antecipação do que pode acontecer. Então, isso deixa muito mais segura e esse processo ela leva de uma maneira muito mais tranquila. Alinhar a expectativa é fundamental, porque por mais que a gente possa ver, né, e hoje até tá liberado, o médico pode postar o antes e depois, por mais que você veja, até casos parecidos, que a idade da pessoa é parecida com a sua, cada corpo, o doutor falou isso, cada corpo vai reagir de uma forma. Então, pode ser que a tecnologia tenha dado o seu 100% e superado as expectativas num corpo, numa cirurgia, e em outro, menos, mas não tem garantia, né? Então, a gente está falando de algo que é muito dinâmico e são muitas variáveis, né? Exatamente. Legal. Vamos falar, você falou do Mama Makeover, você sabe que antes de eu ter filho, eu tinha uma outra visão sobre cirurgias plásticas depois da maternidade. Mas quando os médicos falam sobre isso, não é que você teve filhos, então você vai precisar fazer. Não é isso. Mas é da mulher entender que ela pode fazer. Se
a qualidade de pele dela não tiver satisfatória, se o contorno corporal ficou esquisito e isso a incomodar, acho que é muito do que incomoda. A questão das mamas também, porque cada mulher é diferente, então pode ser que as mamas fiquem de maneira satisfatória, pode ser que não também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Mummy Makeover, né? Então, é um combo de cirurgias. O que é mais feito hoje nisso que se chama Mummy Makeover? E também poder fazer ou não esse combinado depende dessa avaliação que a gente estava conversando, né? Exatamente. Depois de toda grande mudança, como uma gestação, é muito comum a mulher se olhar no espelho e querer recuperar aquele corpo que ela tinha antes. Então, a gente observa uma queda da autoestima, um medo, um receio em mostrar o corpo para o companheiro, para o marido. Então, isso tudo vai afetar aquela autoestima e a confiança da mulher. E a partir daí, cresce um desejo em que ela vai querer mudar. E aí, nessas mudanças, a gente tem algumas mudanças que não só no abdômen, mas em toda a região do corpo, nas mamas, nas costas, nas coxas, nos braços. Então, isso gerou um conceito do Mummy Makeover, que é a cirurgia das mamães, em que a gente vai fazer a correção dessas alterações. E que nada mais é do que um conjunto de cirurgias em que a gente vai conseguir corrigir a região do abdômen, o contorno através da lipoaspiração, a mama através da mamoplastia e a cirurgia íntima em alguns casos. Mas o mais comum é realmente mamas e abdômen. Muito legal. Agora, depois de quanto tempo, então... Eu acredito que as mulheres podem te buscar e tirar dúvidas já, até mesmo durante a gestação, já imaginando que elas vão querer, né? Então, algumas pessoas são muitíssimo ligadas ao contorno corporal e às vezes se preocupam com isso ainda durante a gestação. Como é essa conversa? Eu sou super a favor do aleitamento materno, amamentei meu filho até 2 anos e 5 meses e sem preocupação nenhuma sobre nenhuma questão estética, mas esse momento chega, né? Em algum momento esse momento chega. Mas a minha preocupação é com as mulheres que querem abreviar os processos, cortar caminho, né? Quando é que eu posso fazer a cirurgia das mamas? Doutor, quando que eu posso fazer o Mummy Makeover? Sendo que são 9 meses, quase 10, né? Porque 40 semanas, quase 10 meses de gestação. E o corpo leva um tempo para ele acomodar de novo, para você ver de fato como vai ficar. Qual é a sua postura e sua conduta em relação a depois de quanto tempo depois do parto e depois de quanto tempo do final do aleitamento materno que você pode já pensar em fazer cirurgia? Durante esse processo de gestação, a gente observa as mudanças e vocês, mulheres, conseguem observar diariamente essas mudanças e que muitas vezes vai incomodando cada vez mais durante os meses da gestação. E aí chega no final da gestação com aquela ansiedade de querer mudar, de querer resolver aquilo que incomoda. Mas é importante, independente do tempo da gestação ou pós-gestação, essa consulta para poder explicar o momento exato de cada paciente. Então, basicamente, relacionado à gestação, eu peço em torno de 4 a 6 meses após a gestação, ou caso haja uma amamentação, de 4 a 6 meses após a última amamentação. Então, para quê? Para que o corpo consiga reequilibrar as alterações hormonais da amamentação e da pós-gestação. Então, é um período que a gente tem uma segurança, diminui riscos de trombose, riscos de má cicatrização, então problemas relacionados a essas mudanças hormonais. Mas é claro que a gente tem que também ver o conjunto relacionado às expectativas, ao peso da paciente. Será que esse é o momento exato de se fazer? Será que a gente não consegue perder um pouco mais de peso? Então, tudo isso tem que ser avaliado e a gente chegar num consenso do que é melhor para você. Muito legal. Se eu pudesse falar alguma coisa para as mães que já estão preocupadas aí com o contorno corporal e para não cortar caminho, a minha orientação é sempre não cortar caminho, mergulha, se joga, né? É um momento único, não volta mais, né? Ainda mais que a gente está na geração do filho único agora, que a maioria dos casais optam por ter um filho só vai viver isso uma vez, então mergulhe, depois... Se quiser fazer essa consulta, que é legal que a doutora fala, não, calma, depois a gente resolve, né? Então, tudo tem jeito. Aproveita, depois você resolve aí o que precisar, né? De repente, o medo é tão grande que
na hora de fazer a cirurgia, da avaliação, nem precisa fazer tanta coisa, Exato. né? Então, acho muito legal isso, para que as mulheres possam ter calma, tanta coisa muda. A questão hormonal, você falou, então, de 4, 6 meses. Tem até medicamento que pode tomar para acessar o leite. Produção de leite. Porque tem gente que continua produzindo mesmo a criança não mamando mais, né? Então, tantas situações, o mais legal é que dá para resolver no tempo certo, dá para se organizar para fazer isso, o que é muito legal. Agora, para encerrar... É um momento tão especial, né? Que quando a paciente vem em dúvida se vai ter ou não vai ter filho, se vai ter um outro filho, eu falo, curte primeiro a sua gestação, aproveita seu filho, cria uma relação muito boa com ele e depois a gente corrige todos os seus problemas. Isso já dá uma tranquilidade para essa mulher, né? Isso já dá tranquilidade. Eu vou deixar os contatos do doutor, mas eu vou fazer uma última pergunta para ele responder enquanto eu me preparo para dar um recado. @Dr. Marco Polo Rios, @Dr. Marco Polo Rios, e o site é marcopolorios.com.br. Doutor, de antemão já agradeço a sua participação aqui. Volte sempre, adorei te conhecer. Obrigada pela gentileza de ter vindo aqui. Então, arrumar um tempinho na sua agenda para atender a nossa solicitação. É muito bom saber que flacidez é uma questão que incomoda muita gente e hoje tem tecnologias para ajudar e amenizar isso. E a gente tem muito, muito que conversar ainda. Volte outras vezes, obrigado. Por favor, viu, doutor? Obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Enquanto eu me preparo para dar um recado, eu te deixo uma última pergunta aqui, doutor. Que é o seguinte, a cicatriz é sempre uma questão, a gente sabe que tudo é uma troca. Sim. Porque na lipoaspiração é tão pequenininho, né, que quase que não conta, mas não deixa de ser uma coisinha ali, uma cicatriz. Mas também é uma questão, principalmente em pessoas que têm uma cicatrização ruim. Dá para trabalhar isso? O uso das tecnologias aplicadas ali na região que vai cicatrizar pode ajudar a melhorar isso? Explique enquanto eu chego até lá, por favor, doutor. Perfeito. A cicatriz é um medo muito comum das pacientes, né? Os cortes, então se vai aparecer, se não vai aparecer. Então, o primeiro ponto que a gente avalia é o posicionamento dessa cicatriz no lugar mais imperceptível possível. E, obviamente, como especialista, a gente vai trabalhar para que essa cicatriz fique o mais bonita possível e com melhor evolução. Existem tecnologias em que a gente consegue melhorar a qualidade dessa cicatriz, mas o acompanhamento com o seu profissional escolhido é o mais importante. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta. Nós estamos de volta nesse bloco para falar da psicopedagogia e o trabalho com a síndrome de Down. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber a psicopedagoga Roberta de Andrade. Roberta, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Alegria é minha, prazer estar de volta. Sempre com temas que agregam demais, né? E falam de educação. Sim. Falar da pessoa com síndrome de Down é falar de oportunidade, né? De dar oportunidade, de não limitar, né? E o trabalho das escolas, o trabalho do psicopedagogo é fundamental para isso. Então, é um trabalho multidisciplinar, né? Excelente questão. É bem multidisciplinar, porque precisa ter aquele olhar diferenciado realmente, porque ele tem que ter a parte social, a parte física, né? Obviamente ele não tem a mesma idade cronológica das outras crianças, né? Então a escola, a sociedade, qualquer lugar precisa ter um olhar mais diferenciado, sim, para a criança com síndrome de Down. Para fazer a adaptação, a inclusão ali na escola, em geral, tem que respeitar essa questão da idade, que a idade cronológica pode não ser compatível com o que essa criança, esse adolescente pode entregar naquele momento. Então, tem que fazer esse ajuste? O ajuste é necessário, mas um exemplo assim, em rede pública, isso já não acontece. Porque, obviamente, a criança passa de uma série para outra e, às vezes, nem, né, sem saber ler, sem saber escrever, sem se adaptar até a vida escolar. É porque, nesse caso, veja bem, existe um preconceito com reprovar um ano. Sim. Né? Nesse caso, não é reprovar o ano.
é dar mais tempo para aquela pessoa. E aqui a gente está falando da síndrome de Down, mas hoje a gente fala tanto da inclusão de TDAH, altas habilidades, superdotação também. Tudo é educação inclusiva, né? Exato. De fazer adaptações. Então, pode ser que alguém que tenha síndrome de Down leve mais tempo, mais do que 1 ano, para absorver aquele conteúdo. E não é repetência. Não. É isso. Exatamente. Eu também tenho esse olhar, porque a criança tem também, como você disse, tem o TEA, tem o TDAH, tem a síndrome de Down, né? Então, tem a idade cronológica. Então, no caso da rede pública, não se segue muito exatamente essa idade cronológica, né? Deveria, né? Deveria, mas não segue. Então, tem aquela de passar de um ano para o outro. A criança, às vezes, até sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar. Porque isso gera uma frustração na pessoa com a síndrome de Down, né? Exato. Porque passou por aquele ano, não absorveu aquilo. No próximo ano, você parte já como se soubesse do anterior. Então, a estrutura tem que... A visão tem que mudar. Porque da família, parece que é muito mais fácil, ainda mais quando a gente está falando de síndrome de Down, a família parece que aceitaria muito bem isso. Mas se a escola não está pronta para fazer, e aí? Então, é bem complicado, porque, por exemplo, cada ser humano é único, cada ser humano tem o seu tempo. Então, independe de ele ter alguma síndrome, alguma deficiência, né? Então, a escola deveria ter adaptações, um olhar mais voltado. Individualizadas. Individualizado, né? Exatamente. Na rede pública tem até, na escola rede pública estadual, tem as professoras auxiliares que ficam com as crianças. Então, tem essa diferenciação, tem esse tratamento para estar ali acompanhando, porque nem sempre ele tem aquela linguagem, tem a dificuldade do escrever, a coordenação motora fina, a interpretação, né? Então, ele tem mas assim, é um processo lento, tem que entrar com algum processo, tem que solicitar. Então, nem todos os alunos, e também nem todos os alunos têm laudo. Tudo bem que a síndrome de Down já é uma característica mais perceptível, mas tem muitos alunos que não têm laudo, não têm acesso a essa ajuda desse olhar da escola para individualizado. E o que eu tenho recebido, não para a síndrome de Down, mas eu tenho recebido algumas queixas de TEA, TDAH, casos em que precisaria de uma professora auxiliar, um suporte ali individualizado oferecido pela escola. Ah, mas aqui não tem, a gente não tem pessoal para isso. Tem que ter. E aí, infelizmente, é desgastante, porque você tem que entrar em contato aí com os órgãos competentes. É a famosa Exato. dor de cabeça que tem que enfrentar, porque senão não muda. Senão não muda, né, Roberta? Não muda nada, é um pouco engessado, né, Denise? Porque é cômodo, né? É público, então não vamos investir, vamos ficar do jeito que está, né? E precisa, porque a criança também tem que ter um escape de energia. Ela precisa ir à escola, ela precisa interagir, ela precisa ter interação social, física. Então, é necessário, então precisa. Mas não são todos os alunos que têm. Infelizmente, é uma realidade triste. Se você pudesse falar do acompanhamento multi para a síndrome de Down, também é individualizado? Porque você pode ter situações mais importantes motoras, que você vai precisar de TO, físio, alguma coisa de aprendizagem, que você vai precisar investir mais em psicopedagogo. É também individualizado, mas dá para citar algumas aqui? Fono... Sim, a fono é fundamental, porque a característica da criança com síndrome de Down, do indivíduo, né, com a síndrome de Down, é até a língua fora da boca. Ela é maior, né, então ela tem o céu da boca mais estreitado, então, às vezes ela fala de forma mais pausada, ela enrola, ela pode até engasgar ao comer também. Então, a fono é fundamental, né, o TO também, porque ele tem deficiência intelectual, então ele não tem aquela independência. 73% das crianças com síndrome de Down têm autonomia, né? As outras não. Então, precisa ter aquele acompanhamento com higiene pessoal, né? Com comer, com fazer a lição, aquele acompanhamento mesmo, independente de ser na escola também. Então, a fono é fundamental, o TO é fundamental, fisioterapeuta fundamental, porque eles têm hipotonia, né? Então, o músculo, né? Eles têm aquela... mais flácido, É mais flácido a musculatura deles. Então, o braço cai, tá andando, pode cair, pode tropeçar. Então, a fisioterapia é fundamental também.
E como é diverso, como é importante para qualquer pessoa ter o contato com a diversidade, né? Sim. Diversidade é fundamental. Numa escola, numa sociedade, na sociedade de forma globalizada, ninguém é igual a ninguém. A globalização, né? Então você precisa. É o negro, é o branco, é o Down, é o TEA, é o TDAH. E é necessário, a gente precisa saber conviver com as especificidades, né? Com as características de cada pessoa e também respeitar, né? Dentro de uma escola, pensar nas adaptações que podem ser necessárias ali. Claro que não tem padrão, né? Mas se a gente pensar em algumas que podem ser facilmente adaptadas aqui para quem tem síndrome de Down, então acho que o primeiro é esbarra em preconceito. Então, ter a ampla divulgação do que é TEA, o que é TDAH, da síndrome de Down, para que criou-se um padrão, né? Então, existe o ano letivo, aí em um ano você tem que absorver aquele conteúdo, depois para prestar vestibular, você faz aquela prova daquele jeito, e aí se você ficou nervoso e aí você não funciona bem sob pressão, você não passa no vestibular, né? Então, ficou tão quadrado, se pensar que vai funcionar para o que se chama para os neurotípicos, mas que hoje são muitos neurodivergentes, né? São demais. Então, numa aula, por exemplo, até no ensino fundamental 2, ensino médio, quando está ali naquela aula de matemática que tem fração, então é fundamental o professor usar os gráficos, as frações, ter aquela coisa mais de percepção visual, né? Então, é até lúdico, é mais prazeroso, é mais interessante quando você mostra. Para todos. Isso. Se vai ajudar quem tem Down, vai ajudar quem não tem também. Exatamente. Foi como eu te disse numa outra entrevista. É tudo aquela coisa da preguiça. Acabou de ler numa página, mas o que é para fazer? Onde está escrito? Olhem, vamos verificar. Então, quanto mais lúdico, mais interessante. Trabalho com flashcards, com vídeos, né? Trazer o aluno à lousa para escrever. Hoje em dia ninguém escreve, a coisa mais difícil é escrever. O Down, por exemplo, tem a mãozinha mais gorda, os dedinhos mais curtos. Então, é o trabalho na psicopedagogia, a gente trabalha a coordenação motora fina, para trabalhar o movimento de pinça, recortes, né? Então, tudo isso é necessário, não só para quem tem algum tipo de anomalia, de deficiência, para todos, é como você falou. É bom para todo mundo, né? E por que então essas ferramentas não são amplamente utilizadas, né? Muito legal você falar sobre isso e eu gosto muito quando você vem, porque você tem a experiência da escola, da prática, né? Pensar aqui, então, daqueles enunciados enormes, né? Você lê o enunciado, quando você acaba ali, você nem entendeu, já esqueceu o que foi. Isso é desde 50 anos atrás, faz o enunciado e as provas e do mesmo jeito. Também é o nosso comportamento aqui, então, falando de síndrome de Down, ou pessoas que não têm síndrome de Down, que podem ser neurotípicas e que podem ser neurodivergentes com TEA, TDAH, altas habilidades e superdotação. Sim. Também o nosso... Viralizou aí um vídeo onde a professora dá uma orientação e as crianças ficam perguntando o que é para fazer, mas que página? Ela já deu orientação e ela dá de novo a orientação. E isso, o comportamento mudou. As crianças não são iguais às crianças de 30 anos atrás, né? Então, também esse dinamismo, é claro que a gente quer evitar as telas, que a gente deve fazer esse esforço, mas se essas crianças estão apresentando essa dificuldade, a gente também deveria fazer uma mudança para que a gente consiga comunicar mais fácil, sem ruído, né? Excelente colocação, Denise. Tá totalmente diferente. Tanto no consultório como em sala de aula, o problema é o mesmo e se repete ano após ano. Então, hoje em dia, as crianças não sabem pegar num livro, não sabem paginar, não sabem o que é um rodapé para olhar o número da página. E é como você disse, você vai lá e fala o título da lição. Aonde é para escrever? O que é? Eu não sei aonde está. Aí, mesmo que você fale, que você abra o livro, que você mostre, aí você passa ali, você vê que está escrevendo tudo errado, está tudo torto. Não é o fato de estar ali no primeiro ano, vai escrever torto, ok. Não, mas assim, a falta de noção mesmo, de enquadramento, né, a potencialidade está faltando, porque você pode extrair
várias potencialidades na criança, né? E ali a criança fica mais ociosa, fica mais na tela, dorme, né? Perde o interesse na aula, eu acho que isso é uma Totalmente. judiação. Daí perde o interesse na aula, aí vai achar a aula chata. É porque é a mesma aula, claro que isso estou generalizando, né? Mas pensa, é a mesma aula desde quando eu estudava. Então, assim, faz tempo já, né? E na minha época não tinha, e na internet, né? Hoje mudou tanto, a gente estava acostumada, aquela folha de papel ao maço, fazer trabalho, quanto mais folha tivesse, mais legal era o trabalho, né? Se entregava, assim, tudo escrito. Aquelas plaquinhas, a gente pintava as letras. Isso, fazia ficha para o livro, né? Sempre adorei ficha. Ó, o que aconteceu, né? Sempre adorei as fichas, super legal. Mas as crianças hoje não estão mais acostumadas com isso. Então, também se a gente não mudar, isso é papel de pensar ali na escola. E quem são os agentes? Os professores, os psicopedagogos, também pensar nessa mudança, né? Sim, a mudança é fundamental, mas às vezes nós nos sentimos de mãos atadas, porque não vem de casa. Né? Então, a criança está ali na escola, aí você está explicando, ela está lá. É porque a escola tem seu papel, mas é diferente o que você faz na escola, porque às vezes a família espera que a escola eduque a criança. Ah, sim. Infelizmente, né? Porque a educação tem que vir de casa. Então, por exemplo, tem um evento na escola, manda o bilhetinho na escola, então a criança não é para ir no dia seguinte, a criança vai, que a mãe levou. Mas, mãe, você não olhou no caderno? Tem um bilhete? Ah, eu não olhei. Então, assim... Não comunica com a escola. Não tem comunicação. Então, é muito difícil. Eles não param quietos na carteira, eles não conseguem. É o tempo todo de pé, o tempo todo indo ao lixo, o tempo todo apontando, olha para os dedos, olha para o teto, menos olhar o que a professora está explicando. Falta de atenção é zero. Né? Então, é como você falou, chega ali na hora, então vamos lá, agora vamos executar aqui a atividade. Mas o que é para fazer? Então, está totalmente diferenciado. Igual ao nosso tempo, não tem mais, não existe. Não tem. E você sabe que o que eu entendo é que isso acontece mesmo no ensino público, tá? Da família não absorver, não conseguir digerir, entender o que vem da escola, que é tão importante, né? Porque é ali que seu filho vai ser observado num aspecto diferente, numa ótica diferente. Você não está lá, está no relacionamento social com os amiguinhos, no respeito à professora, que é a autoridade dentro da sala, né? Então, se os pais não recebem o que os professores, que são agentes transformadores da sociedade, falam, então o professor perde voz, aí o professor só quer encerrar aquele ano naquela turma difícil, e aí você não tem mudança. Não tem mudança. Eu acho que, infelizmente, o caminho está para pior. Porque, por exemplo, na nossa época, se você toma de exemplo, você toma uma bronca da professora e chega em casa, pai, eu tomei bronca da professora, eu tomaria outra bronca. Então, se você tomou bronca, Roberta, é porque você fez alguma coisa que a professora... Não, hoje não. O pai vai na escola e fala, mas eu não gostei que você deu bronca no meu filho. Essa situação é complicada. São várias camadas. São muitas. São várias camadas, né? Então, nosso tempo está acabando. A gente falou um pouco de tudo, também falamos da síndrome de Down, mas assim, esse é um pensamento que deve mudar, essa reflexão que a gente deve levar. Não é só para quem tem familiar ou filhos com síndrome de Down. Exato. É a luta de todos nós, né? É a luta diária, incessante, né? De entender que é importante ter essas pessoas, a diversidade, né? Dentro da sala de aula, que é importante o convívio, entender a diferença, ajudar também, né? Empatia, né, Denise? Um pouco de empatia com o colega, com todos. Em especial com aquela criança ali que precisa de um olhar diferenciado. Do professor, da gestão escolar, de todos. Muito legal. E a melhor comunicação de família e escola, né? Fundamental. Fazer voltar como era no nosso tempo. Fazer voltar. É assim, todo mundo sabe que a vida de ninguém não é fácil, é muita correria, mas assim, uns minutinhos, voltar o olhar para o seu filho, sentar, verificar uma lição, verificar um diário, ir até a escola é muito importante e hoje em dia está bem escasso. É verdade.
Vou deixar os contatos aqui. Você volta, né, Roberta? Volto Por sempre, favor. sempre que você quiser. Sempre um bate-papo que traz uma reflexão e uma mudança de comportamento nas pessoas, que é o que a gente quer, né? No Instagram, @psicorobertadeandrade. @psicorobertadeandrade. O site é psicorobertadeandrade.com e o telefone WhatsApp é 11 980 966311. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco. Fique com Deus. Te vejo amanhã. Tchau.